Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à Escola das Emoções. Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja curtindo aqui os nossos encontros, os nossos temas. E hoje nós trataremos de um tema muito importante. Você tem medo? Ou já sentiu muito medo? Pois bem, nós sabemos que o medo é uma das causas que mais traz transtorno na vida de qualquer pessoa, principalmente na vida daqueles que desejam dar um passo, porém ficam naquela dúvida. Será que eu consigo? Pois hoje nós vamos tratar do medo e você é o meu convidado. Antes de mais nada, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, comente. E nós temos também o nosso canal de comunicação via WhatsApp. Nosso acesso está logo abaixo. Fique à vontade. Então vamos embora? Vem junto comigo. Hoje nós estamos iniciando o terceiro bloco do encontro da Escola das Emoções. Hoje o tema é medo. Vem comigo. Pois bem, o medo, como já foi dito, é uma causa de transtorno para muitas pessoas, pois também é uma questão que deve ser trabalhada. E hoje nós estamos aqui justamente para tratar a respeito desse tema, sobre o medo. Você conhece alguém que tem muito medo? Ou você já teve medo ao ponto de te impedir, ao ponto de te atrapalhar em alguma coisa? Pois bem, baseado no livro de Isaías, capítulo 41, do versículo 10 ao versículo 13, nós temos a seguinte questão. Vem comigo, vamos ler. Diz a palavra de Deus. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejais aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim. Eu te ajudarei, sim. Eu te sustentarei com a mão direita da minha justiça. Eis que todos eles que estavam enfurecidos contra ti serão envergonhados e confundidos. Eles serão como nada, e aqueles que lutam contra ti perecerão. Tu o buscarás e não os encontrará. Aqueles que lutaram contigo. Aqueles que guerreiam contra ti serão como nada e como coisa nenhuma. Pois bem, o profeta Isaías aqui, ele já estava profetizando sobre o povo, ele já estava profetizando sobre a nação. E agora eu te pergunto, o medo, até onde o medo nos atrapalha? Pois bem, o medo tem causas que traz transtornos para a nossa vida, e eles precisam ser trabalhados. O medo, e muitas das vezes de forma demasiada, ela interrompe e acaba abortando promessas que nós temos para viver, mas que por medo acaba sendo impedido de que aconteça algo sobre a nossa vida. Pois nesse momento você vai descobrir juntamente comigo, aqui na Escola das Emoções, como tratar desse medo, como saber a fonte desse medo e como se libertar dele. Vamos comigo? Vamos embora? O que é o medo? Nós temos 3 tipos de medo. O primeiro tipo de medo é aquela sensação de pavor, é aquele que é prejudicial. Você precisa dar um avanço, você precisa dar um passo, porém, devido ao medo, você acaba não dando o passo devido ou então optando por não realizar algum projeto, algum plano na tua vida. O segundo estilo de medo é aquele que é bom. Ah, mas como assim, pastor? Medo bom? É aquele que a gente chama de temor. É o que nós temos por Deus. Temor. Temor é aquele respeito, é aquela reverência, é aquele reconhecimento pela hierarquia que alguém está. Sendo assim, esse tipo de medo, que no caso é o temor, ele é bom, ele é favorável para nós, porque nós estamos debaixo de uma proteção divina, nós estamos debaixo das mãos de Deus, e sendo assim, nós devemos temê-lo e obedecer. A obediência, ela advém por meio do temor, porque você nunca viu Deus frente a frente, mas você sente a presença dele por meio do Espírito Santo. E isso gera em você o temor. E o temor, ele é bom, porque ele faz com que você pense antes de dar qualquer passo. Ele faz com que você raciocine. Ele faz com que você busque antes de tomar uma decisão. E nós temos também aquele medo que em si, ele não é ruim, mas é aquele medo que nos causa problema. É aquele medo que sempre nos traz impressão de que algo está errado ou de que algo vai dar errado. Esse tipo de medo, geralmente, ele causa estagnação e muitas das vezes ele traz transtorno para todos aqueles que têm uma convicção ou desejo de alavancar ou ir adiante. Mas nós precisamos entender também que muitas das emoções elas estão relacionadas ao medo. Pois bem, uma vez que você sente medo, você acaba trazendo para a tua vida vários outros fatores que contribuem ou colaboram para a sua estagnação, para a sua parada ou até mesmo para a desistência de alguns projetos. Quer ver só? Nós tratamos, por exemplo, no nosso primeiro encontro, a respeito da ansiedade. Muitas das vezes, o medo
prejudica e nos traz a ansiedade. Se você perceber na escola das emoções, nós vamos ter temas aqui, serão abordados 5 temas. E todos esses temas, eles estão automaticamente interligados um ao outro. Por exemplo, o medo. Se você não faz algo por medo, provavelmente você vai gerar em você a ansiedade. E gerar a ansiedade vai te fazer ficar ainda mais enquadrado no medo. E isso é prejudicial, tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida profissional, em relacionamentos, no seu ambiente entre os teus amigos, no seu ambiente familiar. Isso trará transtornos terríveis para a tua vida. Por isso, o medo, ele nos prepara, muitas das vezes, para outras emoções que provavelmente serão prejudiciais à nossa vida. Por exemplo, o medo, ele traz ganância, ou seja, é o medo de não ter o suficiente. Tem pessoas que têm medo de perder, e por ter medo de perder, ele sempre quer mais. Um exemplo é na vida financeira. A pessoa ela tem uma ganância sem fim, ou seja, quanto mais ela tem, mais ela deseja, por medo de perder. Olha só como o medo ele é prejudicial. A rejeição é a preocupação de não ser aceito. Tem pessoas que têm esta preocupação, ou seja, elas têm medo de não serem aceitas. Elas deixam de ir a um evento, elas deixam de ir na casa de Deus, elas deixam de cultuar ao Senhor por medo de rejeição. É um sentimento que é gerado por meio do medo. O outro sentimento também que é ocasionado e advém do medo, é uma raiz, é uma das situações que advém do medo, é a culpa e receio de que nossos erros podem ser descobertos. Pois é, quando nós pecamos e sabemos que aquilo é pecado, nós temos medo que alguém descubra, nós temos medo que seja descoberto. O medo causa em nós esse sentimento de culpa que nos aprisiona a todo momento. Também o medo, o desânimo é o medo do fracasso, causado por uma falta de confiança. Nós estamos vivendo um período em que muitas pessoas estão paradas, estão estagnadas devido ao medo do coronavírus ou do Covid-19. Elas estão apáticas, elas estão estagnadas por medo do que vai acontecer, por medo do futuro, não estão confiando no Senhor. Só que Deus nos convida a confiar na sua palavra, como o próprio profeta Isaías, no capítulo 41, do versículo 10 ao versículo 13, vai nos instruir. Nós devemos confiar no Senhor, porque se nós confiarmos no Senhor, nós não teremos desânimo. Lembra da história do povo hebreu? O povo hebreu, a partir do momento em que eles começaram a querer não mais acreditar e a desistir da promessa, eles começaram a ser tomados pelo medo. E o medo é um problema muito grave, porque ele causa paralisação, ele causa estagnação. E isso interrompe que você viva a promessa e que você alcance as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Um outro fator também que contribui e advém do medo é a raiva. Ou seja, ela é causada por um medo que não podemos buscar o nosso caminho. Você acaba ficando com raiva. E a raiva nos leva a tomar decisões precipitadas e erradas. O ciúme também é o medo de perder o controle do que desejamos. Geralmente, pessoas que gostam de ter controle de todas as coisas é porque elas têm medo de perder a direção ou de perder o controle ou de pessoas ou de certas situações. Você conhece alguém assim? Pois bem, tem muitas pessoas que elas têm ciúme, principalmente em relacionamentos, porque elas não se sentem o suficiente ou capazes de satisfazer o seu parceiro ou a sua parceira, ou então de estarem sendo a opção naquele momento por uma outra pessoa ou por uma situação, e acaba causando um ciúme. E o ciúme gera alguns outros transtornos que nós veremos aqui também na Escola das Emoções. Então, o medo, ele causa em nós ciúme. Outra consequência também que o medo nos traz é a indecisão. Quem aqui que está me assistindo agora nesse momento não deixou de fechar um contrato, não deixou de fechar um negócio, não deixou de entrar numa porta, numa vaga, por medo, ficou indeciso? Pois bem, o medo também traz indecisão. Esse é o problema. Quando nós temos medo, nós ficamos indecisos. E quando ficamos indecisos, automaticamente outras emoções que são ruins tentam nos parar ou nos estagnar. Isso é um problema muito sério. Mas aí talvez você esteja se perguntando: pastor, por que nós temos medo? Vamos descobrir? Vem comigo. A palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de ousadia. Ou seja, Ele é a fonte em que nós podemos confiar, ou seja, Ele é a fonte que nós devemos acreditar de que os nossos projetos, de que os nossos sonhos, de que as nossas promessas acontecerão. Nós devemos ser ousados.
Toda vez quando o medo bater a sua porta, lembre-se que Deus ele nos encoraja por meio do apóstolo Paulo, que nós devemos ter ousadia. Porque se no dia da nossa aflição nós nos fizermos fraco, então a nossa fé será pequena. Mas se nós nos posicionarmos diante daquilo que está conosco, então nós teremos a fé, que gerará em nós a expectativa da promessa que desejamos alcançar. Mas pastor, por que então nós sentimos medo? Vamos às consequências que nos levam a ter medo. Primeiro, as lições da infância. Tem pessoas que elas estão travadas agora na fase adulta, porque na infância elas foram, de alguma forma, prejudicadas por algo que ocasionou nelas medo. Isso é um problema muito sério, porque quando na infância você é dominado por esse medo, automaticamente você cresce sendo desenvolvido no medo. E isso é muito prejudicial. Ou seja, começa lá logo na infância. Imaginação. Nós sempre falamos que tem pessoas que têm imaginações férteis. E nós temos que tomar muito cuidado. Dependendo das nossas imaginações, elas são prejudiciais. Elas trazem para nós medo. Pecado. Pecado também ocasiona em nós medo. Todo pecado, isso é todo pecado. Todo pecado, ele traz medo. Ou seja, você sente medo de ser envergonhado, sente medo de ser descoberto, sente medo de perder aonde você está, o controle das coisas e de que todos fiquem sabendo. Ou seja, o pecado nos induz a ter medo. Ele traz isso para nós. Ignorância. Todas as vezes, quando nós temos medo, nós ficamos ignorantes. Por quê? A pessoa, geralmente, quando ela não tem conhecimento de algo e ela é colocada sob pressão naquele momento, ela faz uso da ignorância para reprimir ou para se defender. O medo causa esse tipo de sentimento em nós. Dúvida. O medo gera dúvida. Será que realmente é Deus quem está falando? Será que realmente é Deus quem está me capacitando? Será que é Deus que está me usando? Tem pessoas que hoje estão dentro da casa do Senhor e elas ainda possuem dúvida se é Deus realmente quem está usando sua vida ou não. Isso é um problema muito sério. Outra também consequência, autoimagem pobre, ou seja, todas as pessoas precisam de se sentir aceitas e valorizadas pelos outros. Sem isso, o medo da rejeição toma o seu lugar. Ou seja, elas têm a necessidade de que todo mundo ao mesmo tempo esteja ali dizendo, confirmando, jogando adjetivos de qualidade sobre ela para que ela se sobressaia. Ou seja, ela tem medo de ser rejeitada. Metas inatingíveis. Muitas das vezes nós colocamos metas tão altas, nós nos cobramos tanto que nós acabamos não alcançando. E com isso gera em nós o medo de não ter credibilidade, o medo de não ter honra, o medo de não alcançar ao status que desejamos. E também uma visão errada da parte de Deus. Quando nós sentimos medo, nós não estamos descansando no Senhor. E o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 41, no versículo 10 ao 13, ele vai nos orientar. Olha, confia em Deus. Ainda que o seu adversário esteja demonstrando o tamanho, a fortaleza que é, lembre-se que o seu Deus, ele é maior. O seu Deus, ele é bem maior do que o gigante que está diante da tua vida. Ele é bem maior diante do problema que você está enfrentando. Então, muitas das vezes, quando nós temos medo, nós estamos tendo uma visão diferente de quem é Deus e da pessoa de Deus sobre a nossa vida. Agora nós precisamos entender como nós devemos lidar com o medo, como nós devemos abortar o medo da nossa vida. Você quer descobrir? Então vamos lá. A primeira coisa que nós devemos entender, nós devemos reconhecê-lo. Você é uma pessoa que tem medo? Você já se identificou com o medo? Você é uma pessoa que anda cercado pelo medo? Pois bem, você então já reconheceu. O segundo passo, identificar a fonte. De onde vem esse medo? Será que é da minha infância? Será que esse medo vem da minha ansiedade que está sendo gerada constantemente por metas inatingíveis? Será que esse medo vem de um descrédito? Será que esse medo vem de uma palavra? Será que esse medo vem da sua imagem? De onde é a fonte desse medo? Outra, mude o seu foco. Se você está focado em algo que está trazendo para você medo, é o momento de você mudar o foco. Porque lembre-se, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E você é cheio, você é pleno do amor de Deus. E se você é pleno, e se você é cheio do amor de Deus, o medo, ele foi lançado fora. Você não precisa sentir esse medo. Você é livre e você não precisa ficar debaixo desse fardo. Outra, você tem que confiar, como o profeta Isaías fala no próprio capítulo 41, do versículo 10 ao versículo 13. Nós devemos descansar no Senhor. Por mais que o medo tente nos mostrar a impossibilidade da promessa ou a impossibilidade do projeto que desejo, nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos valorizar e entender
que todas as vezes, quando eu entrego nas mãos de Deus, todos os meus medos, todas as minhas causas, eu devo descansar no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. Jogue por terra o seu medo hoje. Esse é o nosso último passo. Você precisa hoje determinar sobre a tua vida que você não vai viver cercado pelo medo, porque você é livre. E alguém que é livre, alguém que é liberto, ele não precisa ser escravo desse medo. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Compartilha com a família, compartilha com os colegas e que esse vídeo alcance a sua vida e alcance a tua casa. E lembre-se, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você é amado por Deus e por isso não precisa sentir medo. Até o próximo. Fiquem na paz.